Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para uma aula onde eu vou falar sobre as armadilhas da nossa mente. Como está o som? Está tudo ok? Dando para ouvir bem a minha voz? O som que está no fundo está dando para ouvir? Bom, são 20h35, vamos iniciar então mais uma aula. Essa música eu gosto muito da letra dela, né? Porque através das armadilhas da nossa mente, muitas vezes nós adoecemos e acabamos tendo feridas internas, machucados interiores, que temos dificuldade de lidar. E olha só o que fala na letra desta música. Enquanto as outras mulheres vão chegando, eu quero compartilhar esta música com você, porque Deus, Ele está pronto para nos ajudar, nos dar sabedoria, para que tenhamos uma vida leve, tranquila, feliz, abençoada e extraordinária. Escute. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Espera aí. Deixa eu ver se dá para apresentar aqui. Oi! Boa noite! Eu vou compartilhar aqui com vocês uma música que eu coloquei para ouvir agora no início, enquanto as outras mulheres vão chegando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir agora. Tá dando para ouvir agora? Só me dá um okzinho assim, certinho? Ah, tá, beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Enquanto as outras mulheres vão chegando, vamos meditando nessa letra, porque ela fala muito das armadilhas da nossa mente que nos adoecem. Escute, feche seus olhos e vamos entrando num clima para receber o que nós vamos aprender hoje.
você sobreviveu. Se você está aqui comigo hoje à noite, é porque você sobreviveu. Quem aí é uma mulher sobrevivente e extraordinária? Deus não é indiferente com as nossas dores. Escute. Ele está contigo. Não pense em parar, tem algo novo que está para chegar. Meu coração inteiro. Todas nós precisamos de cura interior, sempre, né? Porque sempre temos algo a resolver em nós, enquanto vivermos teremos. Coloque a mão no seu coração assim, feche seus olhos e abra o seu coração. Essa fase vai passar, como tudo na vida passa. Esta fase vai passar. Escute, eu vou repetir. Esta fase vai passar, como tudo na vida passa. Esta fase que você está passando hoje, ela vai passar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu. Amém? Você sobreviveu. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos à nossa aula porque tem bastante conteúdo. Está me ouvindo bem? Tudo certo com o som? Então vamos lá. As armadilhas da mente. Eu quero citar dois versículos que estão na Bíblia que falam também sobre a mente, porque é comprovado pela ciência que os nossos pensamentos, eles definem os nossos sentimentos e as nossas ações. E na Bíblia isso também é muito claro. Lá em Provérbios 23:7 vai dizer assim: assim como você pensa na sua alma, assim é. Ou seja, o que você pensa de você é desta forma que você vê as coisas, é dessa forma que você se vê. Então, para iniciar, vamos refletir o que estamos pensando sobre nós mesmos. E um outro provérbio também, Provérbios 4:23, que diz assim: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Na PNL fala muito sobre isso e eu vou falar um pouco sobre como acontece o processo dos pensamentos, ok? Então, como funciona fisiologicamente os nossos pensamentos? O que é um pensamento?
Um pensamento ele é um impulso eletromagnético entre um neurônio que se conecta com outro neurônio. E aí surge o pensamento. E durante esta transmissão serão produzidas substâncias bioquímicas do nosso cérebro. O que acontece? Por que os nossos pensamentos eles dirigem a nossa vida? Porque, como eu falei, um neurônio se conecta com o outro. E aí surge um pensamento. E essa transmissão serão produzidas substâncias bioquímicas. Quem já ouviu falar sobre os neurotransmissores, né? Serotonina, tem os neurotransmissores do estresse, tem a endorfina que produz o bem-estar. Todos esses hormônios eles vão causar uma reação química no nosso organismo. Se os nossos pensamentos estão inadequados, pensamentos negativos com muita frequência, nós não vamos produzir as substâncias bioquímicas que nos produzem bem-estar, né? E aí vamos produzir, por exemplo, o hormônio do estresse, que é o cortisol. Ele é necessário em alguns momentos, quando precisamos agir rapidamente diante de uma circunstância difícil, a adrenalina, todas essas substâncias bioquímicas, elas são necessárias, mas, por exemplo, o cortisol, se ele for produzido com muita frequência e uma demanda aumentada, nosso organismo vai sentir isso. E aí nós corremos o risco de desenvolver doenças, né? Sabemos muitas doenças que são desenvolvidas, inclusive as doenças psicossomáticas, que elas são resultado da nossa mente, que está processando muitos pensamentos negativos e acabamos por produzir essas substâncias que não nos beneficiam, mas sim nos causam malefícios. Aí o que acontece? Quando eu produzo muito cortisol, por exemplo, o meu organismo fica viciado nessa substância. E aí acontecem os vícios emocionais. Quem já ouviu falar em vícios emocionais? O que acontece? Se eu começo a reagir de forma negativa com muita frequência, eu vou produzir o cortisol com frequência no meu organismo, mesmo que seja algo que me faz mal, ele vai querer essa substância, como muitos vícios, né, que existem por aí. Quanto mais o organismo recebe, mais ele vai achar que ele precisa. Então, um dos primeiros cuidados por que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos? Porque precisamos produzir substâncias que nos fazem bem e não mal. Então, vai o primeiro cuidado, né? Essas substâncias bioquímicas, elas vão produzir os nossos sentimentos, ok? Como eu comentei, dependendo do que acontece, nós vamos reagir de alguma forma. A substância que nós vamos produzir, ela vai produzir os nossos sentimentos. Então, se essa bioquímica é do cortisol, por exemplo, que vai me deixar estressada, ok? Se eu ficar estressada, vai me produzir o sentimento de estresse, de irritação, de incapacidade, tantos sentimentos que vêm do estresse. E aí, automaticamente, esse sentimento vai produzir uma ação. Eu vou reagir, eu vou sentir e vou reagir. E aí, tem uma coisa muito importante que, independente do que acontece por fora, o que vale é como nós lidamos internamente com cada situação. Por isso que cada pessoa reage de uma forma diferente, porque internamente ela responde, ela percebe as situações de forma diferente. Então, assim, para ficar bem claro, como funciona esse processo, né, interno relacionado à nossa mente?
existe uma situação, acontece uma situação, eu vou ter um pensamento relacionado a essa situação. Esse pensamento vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar uma ação e essa ação terá um resultado. Ficou claro até aqui? Meninas que estão aí, me digam como está o entendimento do que eu estou falando para vocês. Tudo ok? Tá claro até aqui? Tá. Então tá, vou continuando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá ok? Aí o que acontece? Situação gera um pensamento, pensamento um sentimento, sentimento uma ação e a ação vai trazer um resultado. Conforme nós repetimos o ciclo, o nosso cérebro ele vai criar um padrão, né? Um padrão inconsciente que vai gerar sempre os mesmos comportamentos. Por que eu coloquei o tema nessa aula de armadilhas da mente? Porque quando nós caímos nessas armadilhas, nós vamos ter um padrão de comportamento, que vai ser sempre o mesmo. E por isso que é importante cuidarmos para não cair nessas armadilhas, que depois eu vou falar um pouco sobre as crenças limitantes, tá? A forma que nós olhamos para frente e para trás, ela define a nossa percepção. Então vamos parar aqui um momentinho para refletir. Como nós estamos olhando para o futuro? Estamos ansiosos? Estamos com medo? O que nós estamos sentindo quando nós olhamos para o futuro, para a frente, para o amanhã? Como nós nos sentimos em relação ao futuro? Porque se nós estamos olhando para o futuro com medo, com ansiedade, a nossa percepção atual será como? De inquietude, de irritabilidade. Porque nós estamos olhando com ansiedade para o futuro. Agora para o passado, se nós olhamos para o passado e olhamos com arrependimento, por exemplo, com culpa, a nossa percepção no presente estará relacionada ao que sentimos ao olharmos para trás. Outra coisa importante em relação às armadilhas da mente. Uma pessoa que não se relaciona bem consigo mesma, ela não conseguirá se relacionar bem com as pessoas à sua volta. Por quê? Porque uma pessoa que se relaciona bem consigo mesma, ela se conhece, ela sabe as suas limitações, ela sabe até onde ela consegue suportar uma situação, até onde ela precisa dar um basta. E aí nós aprendemos a nos relacionar melhor com as pessoas e impor nossos limites, porque precisamos impor limites também nos relacionamentos. Como funciona o modelo básico da experiência humana? Tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, eu aprendi, né, no meu curso de PNL, e a psicanálise tem um pouco aqui. Inclusive eu vou começar os atendimentos agora em março. E tudo isso eu tenho aprendido e eu gosto de passar adiante, porque é tão bom a gente ter conhecimento. Porque às vezes o que nos falta para que nós venhamos mudar algo na nossa vida é uma informação, né? Uma informação que nós não temos, ela nos direciona, ela nos ajuda a mudar o que precisamos. É aquela coisa assim, quando eu não sei, eu erro sem saber. Agora, quando eu tenho conhecimento, eu tenho a oportunidade nas minhas mãos de fazer diferente. Eu vou errar sabendo, né? Então é diferente. Aí então assim, vou repetir a questão, a situação. A situação é um evento, tá? Na PNL nós falamos sobre o evento da vida, o evento externo. Quando se fala em evento da vida, se fala do que acontece fora de nós. Vamos dar um exemplo aqui. Alguma situação
que acontece fora de nós. Por exemplo, meu filho ficou doente. Vou dar um exemplo. Essa é uma situação, é um evento externo, é uma situação, tá? Aconteceu uma situação. Vamos dar exemplo. Meu filho ficou doente. É um evento externo. Aconteceu fora de mim. De acordo com isto, eu vou pensar algo, né? Meu filho está doente. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nós vamos ter pensamentos relacionados a esse evento externo. Esse evento da vida, ele é tudo que nós podemos perceber por meio dos nossos 5 sentidos. Tudo que acontece fora de nós. Ficou claro que é um evento da vida? Tudo que acontece fora de nós, nós podemos sentir, né, através dos nossos 5 sentidos. Aí, este evento externo aconteceu, nós vamos pensar sobre isso, nós vamos colocar rótulos sobre esses eventos. Mas o que acontece é que esses rótulos que nós colocamos, eles nem sempre são verdades absolutas, porque estão relacionados à nossa percepção interior. Esses rótulos que nós colocamos, eles são opiniões, né? Convicções e crenças que nós temos. Nós vamos colocar esses rótulos de acordo com essas crenças, opiniões e convicções que nós temos. Vejam como é importante nós trabalharmos as nossas crenças, o que acreditamos e o que entendemos, para que não venhamos falhar. Aí nós vamos rotular, vamos ter pensamentos. Depois desses pensamentos, nós vamos ter uma emoção. Vou citar um exemplo bem simples para ficar fácil de entender. Por exemplo, você está num lugar público, em uma fila, e uma pessoa chega e fala ríspida com você. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir feliz? Você vai se sentir receptível com essa pessoa? Eu acredito que não, né? Porque você vai ter um pensamento de que essa pessoa está te tratando mal. Agora, se você está em público, uma pessoa chega e fala algo com você, sorrindo, falando com carinho, a sua resposta ela vai ser diferente, porque você recebeu isso diferente, teve uma percepção diferente e você vai dar uma resposta diferente. Então, percebam como é importante essa questão de receber a informação, passar pelos nossos filtros mentais, que eu também vou falar, e dar essa resposta, né? E aí, quando nós temos um padrão inconsciente mental, a gente sempre vai ficar no mesmo ciclo. E aí, o que acontece? Quando a gente tiver uma informação negativa, a gente vai responder de forma negativa, se a gente não mudar a nossa percepção mental. Mas o que são, né, essas armadilhas da mente, essas armadilhas do pensamento? É quando nós interpretamos de forma errada a realidade. A realidade ela é muito subjetiva, a minha realidade é diferente da sua, né? Porque a realidade é algo que aconteceu, mas ela também tem a minha percepção. Nós caímos nas armadilhas da mente quando nós interpretamos esta realidade de forma errada, né? Esses pensamentos eles não estão de acordo com os fatos, mas nós enxergamos como reais. Exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Qual é a realidade? A pessoa, vamos dizer que a pessoa tem muito medo de morrer, né? Tem pessoas que têm crise de pânico e sentem medo de morrer. E aí ela começa a ter o aceleramento do coração, a palpitação, falta de ar. Ela vai morrer? Não. Mas a percepção que ela está tendo é que ela vai. Esta é uma armadilha da mente. Quando a realidade não é aquela,
né? Não é de morte, não é de fato de um ataque cardíaco, de um problema no coração que vai levar lá à morte, mas ela está sentindo dessa forma. Caímos nas armadilhas da mente quando isso acontece, quando algo não é real, mas nós achamos que é. Ficou claro? E aí, assim, nós não respondemos à realidade, mas à nossa percepção da realidade. E quando a nossa percepção está distorcida, a gente entende de forma diferente. As nossas crenças limitantes, elas nos fazem cair nas armadilhas da mente, né? Por exemplo, acontece assim, esse evento externo que aconteceu comigo, ele vai passar pelos filtros mentais, tá? Esses filtros vão nos dar uma percepção, essa percepção vai nos dar um estado emocional e esse estado emocional vai nos dar uma resposta. E esta resposta nós vamos reproduzir ela externamente. Eu vou falar aqui sobre 3 filtros mentais. Ok? Evento externo, a informação chegou na minha mente. Quando ela chega aqui, ela pode passar por um desses filtros. Um deles é generalização. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa casou, mas não deu certo. Se separou. Um evento externo, né? Separou um relacionamento. Ela recebeu essa informação. Foi muito difícil para ela. Aí passou, vamos dizer que passe pelo filtro da generalização e esta mulher pense assim: homem é tudo igual. Passou por um evento externo, se decepcionou, entrou na sua mente e generalizou: homem é tudo igual. Quantas mulheres falam, né? Esta mesma fala. É uma crença popular até, que faz parte da cultura, né? De falar assim, mas isso não é real. Mas porque a pessoa passou por um evento externo, ela traumatizou, porque não deu certo. O filtro que ela usou generalizou. Nenhum homem presta. E ela não vai querer ter um novo relacionamento, ou se ela quiser, ela corre grandes chances de se decepcionar novamente, porque ela acredita nisso. Tem um outro filtro mental que é o filtro da exclusão. E esse é muito comum, porque olha só isso, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o nosso cérebro processa 400 bilhões de bits de informação por segundo. Isso é muita informação mesmo. Mas nós só tomamos conhecimento de 200 bits, ou seja, nós não absorvemos toda a realidade, toda a informação que recebemos. E esses 200 bits que nós recebemos no nosso cérebro de informação, nós recebemos de acordo com a nossa programação mental, com os nossos padrões mentais. Eu vou receber aquela informação que está de acordo com o que eu penso. Então a gente acaba filtrando e deixando de lado uma boa parte. Outro filtro mental é o filtro da distorção. Nós distorcemos de acordo com a nossa percepção da realidade. Está ficando claro? Não está muito confuso? Porque eu sei que esse monte de informação às vezes pode dar um nó no cérebro no começo. Na verdade, olha só, que coisa interessante. Inclusive, vocês que estão me assistindo agora, estão também tendo a sua percepção, né, do que vocês estão ouvindo. Então, vocês estão pegando as informações que está sendo concernente a você neste momento.
Então, automaticamente, nós ou generalizamos, ou excluímos, ou distorcemos de alguma forma. Por isso que precisamos buscar o máximo de consciência possível. O nosso cérebro, ele age muito, né? Ele nos impulsiona a agir de forma inconsciente, porque seria impossível nós vivermos totalmente de forma consciente. Por exemplo, eu tô tomando essa água aqui, eu abri a garrafinha para tomar água, né? Mas foi inconsciente. Eu senti sede, eu abri a garrafa, né? O meu cérebro me impulsionou a fazer isso. Mas imagina se eu tivesse que pensar assim, ó, eu estou com sede, agora eu vou abrir a garrafinha, agora eu vou tomar água. Ia demorar muito para a gente tomar as ações necessárias, então é importante, sim. Só que nós precisamos observar os nossos padrões mentais para perceber se não estamos tomando ações inconscientes que estejam nos prejudicando, né? Que estejam nos impedindo de alcançar resultados importantes e benéficos para a nossa vida. E aí entra então, né? Como não cair nessas armadilhas da mente? É simples. Pode não parecer, mas quebrando nossas crenças, quebrando nossas regras internas que nos impedem de ir além. Sabe quando a gente está em algum momento da vida que a gente se sente travada? Aquele momento assim que a gente diz, eu não consigo passar daqui. É aí que você precisa quebrar esta crença, quebrar o padrão, para que você possa ir além. E aí a gente pode fazer isso de algumas formas. Se você quiser, pode anotar. Faça o seguinte, quando você se sentir que está sendo limitada pelo que você acredita, né? Pela percepção que você tem das coisas, muitas crenças que nós temos vêm da nossa infância, da nossa adolescência, dos relacionamentos que temos ao longo da vida, das pessoas que foram importantes ou são importantes para nós e as opiniões delas. O que falaram sobre nós, o que falaram para nós, são crenças que carregamos e que em algum momento precisamos rever se realmente isto é verdade, está de acordo com os meus valores, né? Todos nós temos valores que são importantes para nós. Vou dar um exemplo. Para mim, alguns valores que são importantes são ter um relacionamento com Deus. Para mim, a espiritualidade é um valor inegociável, é importante para mim. Esse é um valor que é importante, eu não posso quebrar. Outro valor importante para mim, família, meu relacionamento familiar. Outro valor importante para mim, liberdade. Eu preciso me sentir livre. Eu não posso me sentir pressionada, porque não me faz bem. Então, um valor importante para mim é me sentir livre, liberdade. Todas vocês têm os seus próprios valores. Talvez seja importante sentar e anotar 5 valores que sejam muito importantes para você. Porque às vezes, quando a gente não tem noção dos nossos valores, nós acabamos cedendo a circunstâncias, a pessoas, a opiniões alheias e acabamos nos deixando para depois, acabamos deixando de olhar para dentro de nós. E é importante nós expressarmos a nossa essência, é importante nós sabermos quem somos e tomarmos as rédeas da nossa vida. É importante nós sabermos quem somos, o que queremos, o que gostamos, o que não gostamos, né? Colocar limites. Então, assim, como eu vou quebrar as crenças? Como eu vou quebrar minhas crenças para não cair nas armadilhas da minha mente? Primeiro, se questione. Se questione. Tire um momento para refletir e pense. Será que isso é verdade mesmo? Vamos citar o exemplo, né, daquele
Relacionamento que não deu certo e a mulher pensa assim, nenhum homem presta. Será mesmo? Será que nenhum homem presta mesmo? Não é muito radical isso? E as outras crenças? Pega um caderno e anota as suas crenças, as coisas que você acredita. E passe uma a uma e veja o que é bom para você e o que não é bom para você. E o que não é bom, aí você vai fazer novas escolhas depois disso. Você vai quebrar o ciclo. Nós só quebramos o ciclo parando de fazer o que não está nos fazendo bem, né? A gente se questiona, percebe que isso não é bom. Então a gente vai fazer novas escolhas e aí nós teremos novas oportunidades e traçaremos um novo padrão de comportamento. Tem uma frase muito interessante que diz assim, olha, não pense positivo se você não estiver disposta a ter atitudes positivas que condizem com os seus pensamentos. Né? Hoje em dia se fala muito em pensamento positivo e eu acho muito importante nós pensarmos positivo, termos bons pensamentos, sermos gratas, olharmos para o lado bom das coisas mesmo que elas pareçam ruins. E é muito importante. Mas nós não podemos ficar só nos pensamentos. Nós precisamos pensar e agir de acordo para que o resultado chegue, porque só o pensamento ele não vai resolver, né? A gente precisa começar mudando o pensamento, mudando nossos padrões mentais, mas aí a gente precisa dar o passo da ação, de mudar a nossa rota, de mudar o nosso ritmo, de mudar as coisas. E agora eu trouxe algo muito legal para fazer agora no final da aula. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Tem um tempinho bom. Assim, tem uma técnica na PNL que o nome é transmutação. É quando nós mudamos um estado. O que é o estado? O estado é tudo aquilo que eu estou sentindo. Felicidade, alegria, tristeza, raiva, amor, o que mais? Angústia, ansiedade, tranquilidade, paz. São estados, né? Estados emocionais. É o que eu sinto. A transmutação é uma ferramenta que nós podemos usar para mudar o que estamos sentindo no momento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu quero que você faça comigo essa aplicação agora, ok? Pode ser? Eu vou explicando aí como é que vai funcionar. Nós vivemos em tempos difíceis, né? Nós vivemos em dias turbulentos, agitados. E acho que vocês vão concordar comigo que precisamos de calma, de tranquilidade, de paz para nossa vida. Em meio a um mundo tão caótico, em meio a notícias tão difíceis, em meio a notícias de pessoas queridas que se vão, tanta notícia difícil de absorver, tanta informação difícil de absorver. E aí o que acontece? Nosso cérebro fica desse tamanho assim, recebendo tanta informação, e aí a gente começa a ficar inquieta, a gente começa a perder a nossa paz. E essa ferramenta da PNL nos ajuda nesse processo. Então, assim, a ferramenta da transmutação, ela funciona assim. Vou explicar um pouquinho sobre os nossos estados, tá? Os estados que eu falei, né, das nossas emoções, são nossos recursos primários. Nós precisamos ter controle sobre nossos estados, ou seja, todos nós temos emoções e sentimos ao longo do dia variadas emoções, né? E nós precisamos aprender a gerenciar essas emoções, a ter inteligência emocional. Na nossa fisiologia,
determina qual estado vamos estar acessando. Olha só, primeiro elemento, a fisiologia, a postura, expressão facial ou corporal, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem depois como é que a gente vai fazer. O segundo elemento são as representações internas, ou seja, como eu recebo isso, como eu sinto isso dentro de mim. E as âncoras, né, que são os estímulos externos que vão gerar a resposta interna. Aí agora então eu vou pedir para você escolher. Olha só, o que você precisa sentir em determinado momento. Por exemplo, se você está com ansiedade e você sabe que momento você sente essa ansiedade, o que você precisa sentir? Vamos dizer, é tranquilidade. Eu fico ansiosa quando... vou dar um exemplo. Vamos dizer que você... eu fico ansiosa quando eu me preocupo com os meus filhos. Um exemplo. Você gostaria de ter tranquilidade nesse momento? Não sei. Que estado você gostaria de ter nesses momentos? Paz, tranquilidade, amor, alegria? Ou com seu cônjuge, você gostaria de, em vez de brigar, sentir amor? Não sei. Vou citar um exemplo, tá? Vamos dizer, o que eu preciso sentir? Você, por exemplo, quer sentir mais tranquilidade, quer ter mais paz durante o seu dia. Então você pensa aí, escolha um estado que você deseja ter mais vezes no seu dia. Se você sente muita raiva, eu gostaria de ter mais momentos de sentir amor, né? Escolheu? Podemos seguir? Escolha um estado que você quer chegar. Tá, beleza. Aí, você quer acessar esse estado, tá? Como você vai acessar esse estado? Você vai agora fechar os seus olhos e lembrar de algum momento em que você sentiu esse estado que você quer ter mais vezes durante o seu dia. Lembra de algum momento que você já viveu que te trouxe essa sensação que você quer ter, este estado emocional que você quer ter mais vezes durante o seu dia. Se você não lembra de nenhum momento em que sentiu este estado, tente criar o momento em que você sentiria este estado. Por exemplo, eu quero relaxamento. Então, se eu não consigo me lembrar de nenhum momento em que eu senti meu corpo relaxado, eu vou criar um momento que eu estaria me sentindo relaxada, por exemplo. Até aqui, ok? Lembraram? Ou tiveram que criar? Beleza, vamos adiante. Você lembrou? Agora que você lembrou, você vai criar a representação. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha escolhido o estado de relaxamento. Então, com os olhos fechados, você vai começar a reagir como se você estivesse nesse estado de relaxamento. Você vai começar a lembrar da situação que você já viveu, que você estava nesse estado que você quer alcançar, tá? Ou vai criar, de olhos fechados, você vai agir externamente. Por exemplo, vamos dizer que eu quisesse mais relaxamento, como eu ficaria com os meus braços, com as minhas pernas, como seria a minha respiração, como seria a minha fala. E você faz do mesmo jeito, tá? Com o estado que você escolheu, que você precisa
ter mais esses estados durante o seu dia. Como você vai falar, como você vai reagir, como você vai gesticular com as mãos, tá? Aí, o que você vai sentir internamente? Vamos dizer, o relaxamento, por exemplo, né? Eu vou bocejar, como é que eu vou sentir? E aí, você vai descrever em detalhes esse momento. Você pode abrir seus olhos e, se não tiver com papel e caneta agora, pode fazer depois. E escreva assim, ó. Por exemplo, o momento então que você se sentiu nesse estado que você quer acessar mais vezes, mais momentos durante o seu dia. E aí você vai escrever: eu estava em tal lugar, me senti assim, 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 em detalhes, como você se sentiu, como você estava em pé, estava deitada, como estavam seus braços, seus membros inferiores, como era a sua voz. Você vai escrever em detalhes. Perfeito? Chegamos até aí. Mas aí o que acontece? Para a gente conseguir acessar este estado com mais frequência, nós vamos precisar fazer uma quebra de estado. Você sentiu agora isso novamente, que você gostaria de sentir mais vezes. Aí, o que a gente faz? Quebra de estado. Como é que a gente faz quebra de estado? Nós vamos fazer conta de matemática. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Ou então você pode pegar o número 100 e contar em ordem decrescente. 100, 99, 98, 97, para fazer a quebra de estado do seu estado atual que você não gosta, tá? Aí nós vamos vivenciar o estado que eu quero chegar. Deu para entender como é que é a ferramenta? Primeiro eu tenho que saber qual estado eu quero alcançar. Vamos ver, estou ansiosa, eu quero alcançar um estado de relaxamento. Detalhei qual será o meu estado de relaxamento quando eu me senti assim, ou então criei uma ocasião com estado de relaxamento. Aí, eu estou ansiosa, eu vou fazer uma quebra de estado, usando a minha mente com números para distrair a minha mente do estado atual. Vou fazer meu cérebro pensar usando os números. Aí, automaticamente, eu não vou mais estar pensando na ansiedade, por exemplo, porque eu vou distrair a minha mente fazendo os cálculos, pensando nos números. E aí, eu vou vivenciar o estado de relaxamento, por exemplo, ou seu estado, tá? Aí você vai sentir como você quer sentir o seu estado, internamente e externamente, com o seu corpo, mostrando como deve ser. E aí você vai intensificar este estado. Já está sentindo amor, alegria, paz, tranquilidade, conforme você escolheu? Intensifique, feche seus olhos e sinta com mais intensidade. Visualize com mais nitidez, com mais intensidade. Mas aí o que acontece? Para que a gente consiga acessar com mais facilidade o estado que a gente quer acessar, nós precisamos ancorar. O que é uma âncora? É um estímulo externo para gerar uma resposta interna. Por exemplo, eu vou tomar um gole de água e aí o meu cérebro vai entender que eu quero acessar aquele estado que eu preciso. E aí é o processo. Sempre assim nesse processo. Ficou claro para vocês como fazer essa transmutação de estado, ou seja, de tristeza para alegria, de ansiedade para calmaria? Ficou claro? Me digam aí, se vocês têm alguma dúvida, qual é a dúvida?
para eu poder esclarecer para vocês. Tá bom? Porque a ideia qual é? Eu falar das armadilhas da mente, eu quis passar para vocês essa ferramenta da PNL agora no final, para que você possa usá-la, né, nos momentos que você precisar. Porque tem muito a ver com a mente, né? E a ansiedade é uma das coisas que é uma luta diária, todos nós sentimos. Eu não posso dizer que eu também não sinto alguns momentos de ansiedade, mas nós precisamos saber como lidar, porque a nossa vida é corrida. E quando nós aprendemos como lidar, quando nós aprendemos a entender quando estamos, né, em um estado que não está nos fazendo bem, quando nós nos entendemos, quando nós descobrimos o que ativa o gatilho, né, qual é o gatilho mental que ativa a ansiedade, qual é o gatilho mental que ativa a raiva, a ira, a inquietação, a gente descobre o gatilho se conhecendo. A gente se conhece, a gente aprende como lidar. E aí fica tudo mais simples na nossa vida. E agora sim, para finalizar com vocês, para não me estender, eu quero deixar algumas perguntas relacionadas à ansiedade. Como dominar a ansiedade? Anota aí. Nós dominamos a ansiedade colocando nosso foco no presente. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro, né? É a preocupação com o futuro excessivo. E aí, para você se conhecer e conseguir dominar a ansiedade, anota aí. Responde a esta pergunta. O que você espera no futuro que te deixa tão ansiosa? O que te preocupa tanto em relação ao futuro? Seja bem específica. O que te incomoda, o que te preocupa com o que você espera do futuro que está te deixando ansiosa? Aí a outra pergunta é assim: você pode fazer algo para isso acontecer mais rápido? Se sim, o quê? Muitas vezes nós não temos nada para fazer para que aconteça mais rápido, né? E ao responder esta pergunta, nós vamos entender que se não tem nada que eu possa fazer para acontecer mais rápido, então eu preciso tirar este foco de lá. Outra pergunta: se não, enquanto este evento não chega, com o que você pode se ocupar para se desenvolver ou se preparar para o evento futuro? Então, se a sua resposta é não, né? Você não pode fazer nada em relação ao que virá, para que aconteça mais rápido. Com o que você pode se ocupar para se desenvolver e se preparar para este evento futuro que você pensa tanto? Outra pergunta: o que você pode fazer para essa jornada se tornar mais agradável ou até mesmo te proporcionar um estado de fluxo, ou seja, um estado em que as coisas correm perfeitamente, andam perfeitamente, apesar de. E existe alguma atividade que você possa realizar para exercitar a calma e a paciência? Se é meditação, se é buscar mais intimidade com Deus, orar mais, o que você pode fazer para te ajudar a exercitar a calma e a paciência até que chegue este evento futuro que você tanto deseja que chegue, mas parece que não chega nunca. Certo? Eu tenho aqui ainda 9 minutos. Eu vou deixar aberto. Caso, né, vocês queiram fazer alguma pergunta, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Alguma dúvida ou mesmo alguma pergunta? Pode ser qualquer pergunta
Podemos aproveitar esse momento então para que eu venha responder, ou então, se está tudo certo, conseguiram anotar algumas coisas mais importantes. Bom, eu vou deixa eu ver aqui. Foi tudo certo na aula, não ficou confuso, porque às vezes é muita informação, né? Eu vou colocar um pedacinho daquela música novamente. Vocês gostaram daquela música que eu coloquei lá no começo? Fala de cura, né? E assim, quem não precisa de cura em alguma área da vida? Eu também preciso. Todas nós precisamos, porque a gente passa por situações diversas e a gente cura algo, mas às vezes tem alguma outra coisa sempre, né? Vou colocar um pedacinho da música ainda, porque ainda tem um tempinho para nós meditarmos mais um pouco, tá? Deixa eu colocar aqui. E se caso alguém de vocês quiser falar, eu diminuo aqui. Vou colocar aqui. Ó, vamos lá. Essa música eu conheci ela faz pouco tempo. Agora, deixa eu sugerir algo. Sugerir algo para vocês. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos e refletir sobre o estado que você quer chegar, que nós conversamos agora nessa ferramenta da PNL. Feche seus olhos e se imagine nesse lugar que você relembrou, o que você criou, ouvindo a